Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver um problema aqui da Unesp, Universidade Paulista, do vestibular da Unesp do ano passado, 2018, tá? Então diz assim, olha, no processo de respiração, o ar flui para dentro e para fora dos pulmões devido às diferenças de pressão, de modo que, quando não há fluxo de ar, a pressão no interior dos alvéolos é igual à pressão atmosférica. Tá? Essa parte para quem tem um pouquinho de dificuldade, às vezes fica meio perdido. Mas olha só, eu trouxe uma coisa aqui para demonstrar isso, tá? Já viram isso aqui, seringa, né? Então é o seguinte, ó. Quando a pressão fora é igual à pressão dentro, não entra ar nem sai ar, entendeu? Mas, por exemplo, se eu fizer pressão dentro aqui, ó, assim, ó, o que acontece? O ar tá querendo sair, ele só não sai porque eu tô com a mão ali, mas, ó, quando eu tiro a mão, daí sai, tá vendo? Saiu até a água aqui, entendeu? Agora, quando a pressão é negativa, ou seja, eu tô puxando aqui, ó, tá vendo? Então a pressão aqui, ela é menor do que a pressão aqui fora. O ar só não entra porque eu tô tampando, ó. Ó, viu? Quando eu soltei, aí o ar entrou. Então é isso que acontece no pulmão. O corpo faz pressão, põe o ar para fora. Aí quando a gente puxa o ar, a caixa torácica faz pressão negativa e o ar entra. Então, na verdade fica assim, né? Sem um dedo. Eu coloquei o dedo só para evidenciar. Mas ó, quando puxa, o ar entrou. Quando empurra, o ar sai. Então a pressão dentro aumenta, o ar sai. A pressão dentro diminui, o ar entra. Entendeu? É assim que acontece. É isso que ele está dizendo aqui, ó. No processo de respiração, o ar flui para dentro ou para fora devido às diferenças de pressão. Então, quando não há fluxo do ar, a pressão no interior dos alvéolos é igual à pressão atmosférica. Na respiração, o volume da cavidade torácica aumenta, reduzindo a pressão alveolar de um valor próximo ao da coluna de 2 centímetros de H2O. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo e a massa específica da água de 1 vezes 10 elevado à terceira kg por metro cúbico, qual a variação da pressão hidrostática correspondente a uma coluna de 2 centímetros de H2O? Então, olha só, muito importante aqui, tá? Muito importante aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o volume da caixa torácica, né, ó, o volume da cavidade torácica aumenta. Então, o volume aumentou, certo? Reduzindo a pressão no alvéolo de um valor próximo a uma coluna de 2 centímetros. Ou seja, aqui está havendo uma pressão empurrando o ar, tentando empurrar o ar para dentro. Ó. Quando eu tirar a mão, ó, viu? O ar entrou. Essa pressão que está empurrando o ar para dentro é como se fosse uma pressão exercida por 2 centímetros, né? Uma coluna de 2 centímetros de água. Vou esclarecer como é que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. Você pega um tubo de ensaio, tá? Pega um tubo de ensaio grande assim, ó, e enche de água aqui, até aqui, ó. Aí você vira esse tubo de ensaio assim, ó, tá? E põe dentro, né? Você pega o tubo de ensaio agora de ponta cabeça e põe dentro de um recipiente com água, ó. Então o tubo de ensaio está aqui, aqui tem água aqui, ó. O que vai acontecer na hora que você soltar lá dentro? Essa água que está aqui dentro, ela vai descer. Só que ela não desce tudo. Ela desce só um pouquinho, ela fica aqui em cima. Por que ela desce até aqui? Porque a pressão atmosférica está empurrando a água aqui e essa água está empurrando, né, esse daqui para cima. Então, essa coluna de água aqui, ela faz uma pressão aqui, ó, que tá igual à pressão que o ar está fazendo. Então, essa coluna de 2 centímetros, uma coluna de água de 2 centímetros, está fazendo uma pressão aqui.
que é igual a essa pressão daqui, tá? Então, o que ele está dizendo? Que a pressão dentro do alvéolo, ó, reduzindo a pressão alveolar, tá? A um volume, a um valor próximo a uma coluna de 2 centímetros de água. Ou seja, se eu pegar aqui uma coluna de 2 centímetros de água, tá? Como essa daqui, bem aqui, ó, ela tem uma pressão aqui. 2 centímetros de água, ela está fazendo uma pressão aqui. Qual que é a pressão aqui? Então, pressão é o quê? É força dividido pela área, tá? Que eu vou colocar S. Força dividido pela área, tá? E qual que é a força que está exercendo aqui nessa área, tá? Qual é a força que está exercendo nessa área? A força aqui é de toda essa massa de água aqui, ó, que é a força peso. Então, é peso da água. É o peso da água nessa área aqui, tá? Agora, qual que é o peso da água? Então, a pressão vai ser o quê? O peso é a massa da água vezes a gravidade, tá? Dividido pela área. A área aqui da secção aqui, tá bom? Só que é o seguinte, qual que é a massa de água? Então, a massa de água é o seguinte, ó. Nós temos uma grandeza que se chama massa específica da água. A massa específica da água, ela é o quê? Ela diz a massa dividido pelo volume. É como se fosse a densidade. A massa específica, ela é dada pela razão, pela divisão da massa dividido pelo volume. Então, o que essa massa específica está dizendo? Está dizendo que 1 vezes 10 a terceira é 1.000 quilogramas, que tem 1.000 quilogramas de água em 1 metro cúbico de água. O que é 1 metro cúbico? 1.000 litros. Então, ele está dizendo que tem 1 quilo a cada 1 litro. A água ela tem a densidade de 1 quilo a cada 1 litro. Tá bom? Aí você fala, tá, mas o que eu uso isso aqui? Na verdade, a gente vai usar o seguinte, que a massa, então vai ser a densidade vezes o volume. Então, essa massa aqui, ela é a densidade da água vezes o volume da água. Então, a pressão vai ser o quê? A densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área, tá? Agora, qual que é o volume de água aqui dentro? Então, o volume, isso daqui é um cilindro, tá? É um cilindro. E o volume do cilindro, ele é o quê? É a área da base, que eu vou chamar de S, né? A área da base, vezes a altura. Vezes a altura. E essa altura são justamente os 2 centímetros de água. Esse é o volume de água. É a área da base vezes o 2, esse é o volume de água. Tá? Então, esse volume do cilindro, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó. A pressão, então, vai ser o quê? A densidade da água vezes o volume da água, que é a área dessa base, vezes a altura aqui, ó, vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela área. Agora, você vê que essa área, a pressão aqui, ela é o peso em cima dessa área. E o volume é a altura vezes essa área. Então, essa área dividido pela essa área fica igual a 1. E a pressão, então, vai ser o quê? A densidade, a massa específica da água, vezes a coluna, a altura da coluna de água, vezes a gravidade. E veja que todos esses dados o problema me deu. Ele me deu a massa específica da água, ele me disse qual a altura da coluna de água, que é 2 centímetros, e me disse qual que é a gravidade. Então, eu consigo calcular exatamente a pressão exercida por esse líquido aqui. Então, a pressão vai ser o quê? A pressão vai ser a densidade da água. 1 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, vezes a altura. Qual que é a altura? É 2 centímetros, certo? Só que a altura eu tenho que usar no sistema internacional, que é metro. Centímetro é 1/100º do metro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é 1/100º. Isso aqui é 1 sobre 100, é 1/100º do metro. Tá vendo? Ó, centímetro. Centésimo do metro é 1 centímetro. Então, 2 centímetros. O C
que é centésimo, eu coloco em 10 elevado a menos 2. Tá? Então, essa é a altura da coluna. Então, densidade, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, vezes a altura, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, vezes a gravidade. A gravidade está no Sistema Internacional, metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui dá vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa daqui, ó, metro com metro, dá metro quadrado. Aqui tem metro cúbico. Então, corto 2 metros, que é metro vezes metro vezes metro. Eu corto 2, então fica só 1 metro. E aqui eu corto metro. Tá? E aqui ficou o quê? Então, a pressão, ela ficou o quê? 10 elevado a terceira vezes 10 elevado a menos 2 é potências de mesma base, somos expoentes. 3 menos 2, 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes 10 vezes 10. Tá? Quais unidades? Quilogramas por segundo ao quadrado. Opa! Por metro vezes segundo ao quadrado. Aí você fala, mas que estranho isso, né? É um pouco estranho mesmo. Essa unidade é um pouco estranha, mas é essa unidade que é a de pressão, tá? Lembra que pressão é Newton por metro quadrado. E o que é o Newton? É quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, né? A força, né? O peso. Massa vezes metros por segundo ao quadrado, dividido pela área. Então, isso aqui vai simplificar e vai dar exatamente isso daqui, tá? Então, a pressão, tá, exercida por esses 2 centímetros de água, tá, ela é igual a 200 quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Isso daqui está no Sistema Internacional. No Sistema Internacional, isso aqui é Pascal. Então, isso aqui equivale a 200 pascais, tá? Essa é a pressão exercida pelos 2 centímetros de água. Eles falam, mas aonde que tem água no pulmão? Não. Ele está dizendo que a pressão reduziu a pressão, né, de um valor próximo de uma coluna de 2 centímetros de água, tá? Então, a pressão que diminuiu foi de 2 centímetros de coluna de água. Geralmente a gente fala de milímetros de Hg, tá? Milímetros de mercúrio, tá? Mas a pressão, essa pressão de 2 centímetros de água é muito pouco, tá? Uma coluna de 2 centímetros de água, 2 centímetros é isso aqui, uma coluna de 2 centímetros de água é uma pressão muito pequenininha. Mas é exatamente isso, quando o pulmão ele se expande, né? A pressão que faz ali, a diferença de pressão é tão pequenininha, mas tem uma pressão que faz o ar entrar. A gente faz. Aí depois a gente contrai. E a pressão faz o ar sair, ó. Tá? Então ele está perguntando qual a variação da pressão hidrostática correspondente a uma coluna de 2. A variação de pressão é a variação de pressão corrida lá dentro. Qual que é a variação de pressão? 200 pascais, tá? Veja, é muita teoria, tá? Mas a fórmula de pressão, tá? É força por área e que a gente pode ir deduzindo ela numa coluna de um líquido, a pressão na parte de baixo da coluna do líquido, referente só à pressão do líquido, vai ser o quê? A densidade do líquido vezes a altura da coluna vezes a gravidade. Isso daqui é a pressão. Como ele deu todos esses dados ali, a gente conseguiu calcular a pressão no pulmão ali, tá bom? Você ficou com... Nesse momento, meu pulmão está fazendo pressão. Ele faz assim, ó. A tosse é isso aqui, ó. São pressões bruscas tentando expelir rapidamente alguma coisa que está incomodando ali, tá bom?
Bom, ficou com dúvida? Pergunta nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. Esse vídeo ele fará parte de uma playlist que eu vou colocar ela bem aqui. Se não tiver ainda, porque essa playlist não existe, mas ela haverá de estar bem aqui, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.